Lores, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore e feliz dia do orgulho LGBT pra todos! Então, no vídeo de hoje é um vídeo temático do orgulho LGBT. Como vocês sabem, todos os anos, quem me acompanha mais tempo aqui no canal já sabe disso, mas todos os anos eu trago um vídeo temático que é a tag original que eu criei, chamada LGBTQ+, no universo geek. E este ano eu dei por encerrada a minha tag original, gente, sim, mudanças precisam acontecer. E hoje eu vim trazer um vídeo super diferente a respeito do orgulho LGBTQIAP+. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e já sabe, né? Antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me siga nas minhas redes sociais, é tudo @DarkLordChannel. No meu Instagram principal eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, posts também sobre resenhas de livros e também sobre livros no geral, principalmente focado em conteúdo LGBT. Então, me siga por aí pra acompanhar mais o meu conteúdo. E só um recadinho antes de começar o vídeo, eu não vou mais fazer a minha tag LGBT no Universo Geek, mas quem quiser fazer a tag, o link dela vai estar aqui em cima do ano passado. Quem quiser ver por esse vídeo do ano passado, vocês conseguem achar do ano retrasado, ou seja, desde o início do canal eu faço essa tag. Então, se vocês quiserem fazer essa tag, me marcar, mandar pra mim ver, me mandem que eu vou gostar muito de assistir vocês respondendo ela. Mas vamos lá então iniciar o vídeo. Hoje eu vou recomendar pra vocês histórias LGBTs que me marcaram. Principalmente, eu vou falar mais sobre o sentimento que eu tenho por trás dessa história, que momento da minha vida ela me ajudou, e não necessariamente a sinopse ali da história, tá bom? Então, bora lá! O primeiro livro LGBT que eu li foi um livro nacional, que foi 1+1 Matemática do Amor. Ele tá aqui pela estante. Aqui, achei ele. Aqui, ó. 1+1 Matemática do Amor. Mas ele vai estar passando a capa aqui pra vocês, porque senão vai virar uma bagunça a minha casa. E esse é o último vídeo do dia, então não tem bagunça hoje. Então tá bom. O primeiro livro LGBT que eu li na vida foi 1+1 Matemática do Amor, que é um livro aquiliano. Aquiliano é romance entre dois garotos, sendo os dois gays, bissexuais, pansexuais. É romance entre dois garotos. Na época, o acesso a histórias LGBTQIAP+, não era nada facilitado, que nem é hoje em dia. E a gente também não tinha muitas opções aqui no mercado nacional por editoras. Na época, a gente não falava muito sobre autores independentes, não tinha muito conhecimento, não tinha muita divulgação desses autores. Eu não seguia também muito nas minhas redes sociais. Realmente, eu tava ali numa bolha fechada de editora, e as editoras não traziam muito conteúdo. E, gente, ignora a minha unha, que ela tá quebrada e vai demorar 1000 anos pra crescer. Minhas unhas, às vezes, quebram do nada. Essa daqui quebrou bem na carne. Voltando. E pra vocês terem noção também, na época, eu comprava livros em livraria física. Era a época ainda que a Amazon tava começando a se tornar muito famosa no Brasil, muito recomendada, mas ela só aceitava cartão de crédito, e na época eu não trabalhava, então eu não tinha cartão de crédito, e minha mãe também não tinha cartão de crédito. Então eu me limitava mais a compras do site virtual da Saraiva e na livraria física da Saraiva. Essas eram minhas principais fontes ali de compra, né? A livraria do shopping da Saraiva e o site da Saraiva. A principal sigla da época era a G, né? Tinha muitos romances gays, normalmente 2 protagonistas gays, né? Mas não tinha muito romance lésbico, romance com protagonistas bissexuais, pansexuais, assexuais, transexuais. Não tinha muito o resto das letras da LGBTQIAP+. Então era mais focado em personagens gays. Mesmo assim, já era alguma coisa pra mim me identificar e ver uma história ali, uma vivência LGBT sendo representada em um livro. E o primeiro livro que eu li LGBT, esse 1+1 Matemática do Amor, é um livro nacional. Ele foi escrito pelo Vinícius Grossos, que também é autor deste livro aqui e deste livro aqui, e o Augusto Alvarenga, que eu acho que só tem a Matemática do Amor, mas se ele tiver mais algum livro da autoria dele, vai estar passando por aqui. E a minha história com esse livro foi, eu tava na livraria do shopping, e aí eu tava passeando pelas prateleiras, indo escolher algum livro até o limite que minha mãe deu, tipo assim, até R$50, novela. Então eu tava lá escolhendo livros e vendo as histórias, lendo ali, até que me deparei com 1+1 Matemática do Amor bem escondidinho numa prateleira. E aí eu falei, eu acho que esse é um livro gay. E eu fiquei muito feliz, Aí eu fiquei muito paranoica, gente, foi muito engraçado, porque eu fiquei pensando, será que minha mãe vai... Será que a moça do caixa vai falar que será que eu não vou poder levar ele? Será que vão descobrir? Porque a capa não era tão óbvia. Tá aqui de novo a capa, gente, não dá pra entender, mas não dá pra entender. E aí, eu fiquei segurando ele, eu fiquei lá no caixa, não deixei minha mãe sozinha com a moça, não aconteceu nada e eu consegui trazer o livro. E nessa história vamos ter 2 melhores amigos que se apaixonam. Acontece que um desses 2 melhores amigos vai se mudar com a sua família pro exterior. Então esses garotos vão ter que pensar se eles vão ou não falar um para o outro o que eles sentem, se vale a pena, já que eles vão se separar, e isso é uma certeza. E também
também vai ser muito sobre aproveitar o tempo restante que eles têm morando ali perto e se vendo todo dia. Na época eu dei 5 estrelas pra ele, depois eu acho que eu baixei pra 4 estrelas no Scooby, quando eu fui adicionar, que já tinha passado alguns anos, aí eu falei, acho que não foi uns 5 estrelas, né? Mas a nota certa é que ele tá no meu Scooby vai tá passando aqui. Inclusive, meu arroba no Scooby tá passando aqui embaixo, então se você gosta de livros, gosta de saber em primeira mão o que eu tô achando da leitura atual que eu tô fazendo, me siga no Scooby, porque eu sempre faço diário de leitura. Mas na época, esse livro foi um 5 de 5 pra mim, porque ele me tocou muito. Eu achava que eu não gostava de romance, eu achava que só gostava de terror e fantasia. Acontece que eu descobri que não era bem que eu não gostava de romance, e sim que eu não conseguia me conectar muito com romances heterossexuais. Então eu consigo me conectar muito melhor, apesar de eu ser pansexual, eu consigo me conectar muito melhor com histórias sáficas e aquileanas do que romances heterossexuais, mesmo que seja um casal duárico. Eu descobri que eu gostava de romance. E aí eu comecei a ficar fissurada, falando, cara, eu tenho que achar mais romances LGBTs pra mim ler. Mesmo que sejam romances todos gays, já é alguma coisa. E eu já me sentia mais em casa, mais eufórica, shippava mais os personagens. E comecei a entender aquele sentimento que minhas amigas da época falavam sentir ali, lendo livros de romance. E que eu não conseguia sentir. Eu só olhava assim pro casal e ficava meio... não. Sabe? Eu não conseguia. Tinha até casais que eu gostava, como, por exemplo, na época eu li Instrumentos Mortais, eu li também A Maldição do Tigre, eu gostava da Kelsey com o Kishan. Não era nem com o Driren, que é a par dela. Mas eu gostava dela com o Kishan, mas não me deixava eufórica, como eu fiquei com esse livro. Eu também não gostava de Claire e Jace, mas eu gostava de Isabelle e Simon. Mas, claro, o casal que me ganhou foi Magnus e Alec. Então, assim, foi muito incrível pra mim descobrir que eu gostava, assim, do gênero romântico. Eu só não tava procurando as histórias certas que eu ia me identificar e ia gostar mais. E foi muito, muito incrível essa sensação de sentir tudo que minhas amigas escreviam com um livro, sabe? Foi incrível. Eu acho que por isso que na época ele foi um 5 de 5 pra mim. Meu segundo contato com livros LGBTQIAP+, também foi um romance aquileano, que foi Apenas um Garoto. Ele vai estar passando aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, ele tá por aqui. É um desses 3, aqui atrás. Quando eu li esse livro, eu também achei que eu amei. Eu dei mais crédito pra esse livro do que ele realmente merecia, porque na época foi incrível pra mim. E nesse livro a gente tem um pouco mais a descoberta da bissexualidade de um dos personagens. Não fica bem claro até o final do livro se ele é realmente um personagem gay ou se ele é um personagem bissexual que tá se descobrindo. Mas eu me identifiquei com algumas coisas a respeito do protagonista e muitas coisas a respeito desse segundo personagem, que é o par romântico do protagonista, que tá se descobrindo bissexual. Apesar que eu acho que o jeito como ele lidou com isso foi um jeito meio babaca. Mas eu fiquei esperando por muitos anos eles trazerem o segundo livro dessa continuação e parece que não vão trazer, então talvez eu leia em inglês depois. Mas hoje em dia eu não sei se é um livro tão bom assim, mas eu recomendo. Eu recomendo a leitura, eu gostei bastante quando eu li. E antes de ler casais LGBTs na literatura, eu também já li yaois desde muito tempo. Mas acontece que os yaois que eu lia não eram yaois com tanta profundidade. Eu pegava mais one-shots, yaois mais curtos, e acontece que muitos dos yaois no Japão eram 2 extremos. Quando eu vi um shoujo, tinha uma piadinha de tipo um cara dando em cima do outro cara e todo mundo meio que zoando, falando... o que é isso? Sabe? E aí eu ficava meio, tá bom, isso é errado ou é piada? E ao mesmo tempo, quando eu lia meus yaois, eles também se escondiam, sabe? Das outras pessoas, do resto do mundo. Então eu pensava, realmente você tem que se esconder, não é muito legal você falar. E é porque o Japão é um país diferente, né? E pessoas LGBTs no Japão, elas são mais fechadas ali, elas não saem abrindo pra todo mundo que elas são LGBTs. Acho que deveria, mas enfim. Então, foi totalmente diferente ler uma história americana sobre isso. Apesar de ter ali suas questões, a gente tem uma aceitação muito grande por parte dos pais do nosso protagonista principal. A gente tem o falar pra outras pessoas em Apenas um Garoto. A gente tem muitas questões ali sendo melhores abordadas. Então, quando eu fui ver a literatura LGBT ocidental, eu me deparei com outras questões incríveis. Inclusive, hoje eu ainda leio muito yaoi, mas eu tô lendo alguns yaois que tem muito mais esse debate sobre sexualidade. Inclusive, Yuri, que é um romance sáfico, né, entre 2 garotas, que eu amo, tem protagonismo assexual, gente, que tudo. Então, assim, agora vamos pras dicas de literaturas pra vocês lerem. Eu vou dar dicas tanto de mangás, comics, quanto de livros pra vocês lerem. Então, bora lá! O primeiro livro que eu vou recomendar é E Se Fosse a Gente. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Ó, ele tá por aqui em cima. Aqui ele.
E vai estar passando aqui a capa pra vocês assistirem. E Se Fosse a Gente foi escrito pela Becky Albertalli, uma autora bissexual, pelo Adam Silveira, um autor gay. E aqui a gente acompanha dois pontos de vista de dois rapazes diferentes, o Ben e o Arthur. Eles se encontram de uma forma inusitada, quando Ben carrega uma caixa cheia de pertences do ex-namorado dele e está indo até o correio despachar essa caixa de lembranças e se livrar de vez do fantasma do ex dele. Até que eles acabam se esbarrando. E acontece que depois disso, meio que um fica pensando no outro, mas será que eles vão se reencontrar novamente? A resposta tá óbvia pra ter um livro, né, gente? Mas é muito interessante ver como isso acontece, como isso vai se desenrolando. Então é um livro que eu gostei muito na época que eu li. Quando eu li esse livro, eu tava passando por uma barra bem pesada no emprego. E eu tava me sentindo muito vulnerável, muito triste, muito infeliz. Tava passando por um período tão difícil na minha vida que eu cheguei a considerar tirar minha... E esse livro, eu posso dizer que no momento em que eu abri as páginas dele, parecia que não tava acontecendo nada de ruim, sabe? Parecia que eu ficava tão imersa ali na literatura, e tão imersa em chipar esse casal, e tão imersa em tudo que tava acontecendo, e como esse livro era fofo e leve, que eu sentia como se um peso, assim, das minhas costas estivesse sendo tirado. Eu li esse livro todo no trajeto, da minha casa pro trabalho, do trabalho pra minha casa, e nas pausas 10, assim, eu fugia daquele lugar, daquele ambiente de trabalho, pra ler um pouquinho do meu livro, e depois eu voltava e parecia que tava tudo de volta. Mas o que eu posso dizer é que esse livro me ajudou muito, muito, muito em alguns momentos difíceis. Foram só 3 dias de ajuda, mas foram mais que o suficiente também, porque foi um tempo muito bom, onde parecia que não acontecia as coisas ruins comigo, porque eu tava lá tão imersa na leitura, sabe? Então, novamente, eu não sei, faz muitos anos que eu li, então eu não sei se esse livro é realmente um livro tão bom assim, mas o que eu sei é que agora ele tá sendo relançado com esta capa aqui, e tá saindo por aí o volume 2, que eu vou comprar e ler com toda certeza. O que eu posso dizer é que é um livro fofo, é um livro leve, é um livro fluido, é um livro que pode te ajudar a sair da ressaca, que se você tá passando por um momento meio tenso, ou sua cabeça tá com muitos pensamentos ruins, eu acho que uma leitura leve pode te ajudar, e como me ajudou, então eu recomendo muito esse livro pra vocês, gente. Esse vídeo eu vou me abrir demais aqui nesse canal, gente. Ah, e uma curiosidade sobre esse livro. Tudo que a Becky Albertalli escreve, eu me sinto muito feliz lendo. Tipo, foi assim com o Amor Simon, que na época que eu li, eu peguei na biblioteca, não dava nada pra esse livro. Falei assim, nossa, esse livro deve ser tão chato quanto Will and Will. E não, ele é maravilhoso. E na época ele se chamava Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, mas eu só consegui comprar ele na versão com Amor Simon, que tá por aqui, por aqui, por aqui. E eu lembro que eu me senti muito leve com a escrita dela. Ela aborda questões muito sérias, muito importantes, de uma forma que toca bastante jovens, e que, mesmo se você já é adulto, já é idoso, o que seja, você vai gostar da literatura dela, porque é uma literatura muito leve e ao mesmo tempo tem assuntos importantes, sabe? Eu tenho interesse em ler tudo que ela escrever, porque a escrita dela mexe muito comigo. É quase como a Amanda Lovelace. Tudo que a Amanda Lovelace escreve, eu amo demais, gente. Eu amo como a escrita dela mexe comigo, me toca e conversa comigo. E eu sinto quase que a mesma coisa com a Becky Albertalli. Então eu tenho interesse em ler muitas coisas dela. Talvez por ela ser psicóloga, né? Ela realmente parece que tá conversando com você no momento que você precisa, sabe? Você sai dos livros dela com uma sensação de, nossa, eu precisava ter lido isso. E é uma sensação muito boa. O próximo livro, gente, é um livro que eu panfleto demais nas minhas redes sociais. Se você me segue, você sabe disso, que é Carry On, The Rainbow Rowell. Gente, eu amo Carry On. Eu li esse livro quando ele ainda era um livro único, não tinha nem pretensão de ser uma trilogia. E, gente, a história desse livro é muito doida, porque primeiro a autora escreveu Fangirl, e de Fangirl, ela quis escrever a história de Carry On, que é uma fic de Fangirl baseada no universo de Harry Potter. E aí ela criou Carry On, e depois ele se tornou uma trilogia, gente, que eu espero que ela ainda repense e faça o 4º e o 5º livro. Eu preciso. E claro, pra quem ainda não viu, eu tenho um vídeo sobre Carry On, então vai estar aqui no iCard o link desse vídeo. E eu não vou me aprofundar muito em Carry On na questão da história, porque eu já tenho 2 vídeos, mas basicamente o Enemies to Lovers, tudo pra mim, e o Bess e a Penny são reis do meu mundo. Eles não são um casal, tá? Só são meus 2 personagens favoritos. E é uma fantasia, gente. É um livro de fantasia aquiliana. O casal principal é um casal de 2 homens. Numa fantasia! Você tá entendendo isso, gente? No meu gênero literário, que era o favorito da época, e eu acho que até hoje ainda eu gosto muito de fantasia. A gente chega numa fantasia onde os protagonistas são um casal aquiliano. E eu li tantas fantasias na minha vida que tinham casais LGBTs que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram pelo fato deles serem LGBTs, o famoso queerbaiting, que é basicamente quando você pega um casal que, se fosse heterossexual, por
por exemplo, você pega dois personagens, que se fosse heterossexual, com certeza rolaria na história. Mas por serem duas mulheres ou dois homens, não rolou, ficou só na amizade. Então eu li vários livros assim, um deles foi Magisterium. Magisterium ali tem tudo pra ter um romance entre o nosso protagonista e um outro garoto, que eu não vou dar muitos spoilers aqui. Magisterium é esse aqui, uma saga que eu amo. Mas eles acabam não tendo um romance e nem sendo comprovados sentimentos um por outro, claramente porque são dois garotos, e eles até envolvem um interesse romântico em uma garota desses personagens, que não faz o menor sentido, não tem nem como você shippar, sabe? Então é um negócio bem absurdo. E o estranho, o mais estranho de tudo, é que as autoras, principalmente a Cassandra Clare, ela já escreveu um casal aquiliano. Então eu não entendi muito bem por que as autoras não fizeram acontecer. Talvez por ser o protagonista. Mas, em Carry On, o nosso protagonista vai ficar com um cara que é o inimigo dele. É muito bom. Esse momento, gente, foi tudo pra mim, eu juro. Quando eu li esse livro, eu tava na minha entrevista de emprego, pra esse emprego que eu falei pra vocês, que me fez quase me... Literalmente. Gente, tô em terapia até hoje, fazendo muitas terapias, muitos remédios. Mas eu li esse livro quando eu tava na entrevista de emprego. E, gente, eu tava mais preocupada com o que acontecia no livro do que acontecia na entrevista durante o dia todo. E toda vez que o avaliador saía da sala e a gente tinha momentos assim pra fazer nada, eu pegava o meu livro e falava... Vou continuar a história. Fiquei sem comer o dia todo, mas sem ler não, né, filha? Gente, foi na saída, na entrada, eu passei na entrevista, óbvio, né? Como eu falei pra vocês, esse emprego eu passei. E, gente, foi muito legal. Muito legal. Ele aliviou muito minha tensão e eu acho que minhas respostas saíram ainda mais confiantes e naturais, justamente porque eu tava relaxada com o livro e minha ansiedade não tava me matando por dentro. E agora eu vou recomendar algumas comics pra vocês. A primeira comic que eu vou recomendar, gente, faz parte da minha adolescência, faz parte da minha vida, que é 19 Days da Uchiha. Essa é a capa da comic, não tem aqui no Brasil. Felizmente, por favor, editoras New Pop, você que traz os yaois pra gente. Traz pra gente 19 Days, por favor. Enfim, e aqui a gente tem capítulos super curtos, super dinâmicos, super divertidos, onde a gente acompanha o dia a dia de dois adolescentes que eles são melhores amigos de infância e ao mesmo tempo um deles tem uma quedinha pelo outro. Mas será que o outro também tem uma quedinha pra ele? A maioria desses capítulos vai retratando o dia a dia dos nossos protagonistas, algum dia especial que teve pra eles, algum dia comum, alguma passagem engraçada. Então os arcos, eles são super curtos e normalmente nas 3, 5 páginas ali de capítulo já são resolvidos, e quando lança um próximo capítulo bem curto, já resolve outro arco, mas tem alguns arcos que são maiores, que são pra maior aprofundamento da história. E tanto os arcos comédias quanto os arcos de desenvolvimento são perfeitos. E cada vez você vai amando ainda mais os protagonistas. E mais pra frente, além do nosso casal principal, que é o Zhang Zhenxi e o Jian Yi, a gente vai ter o Mo Guanshan e o He Tian, que vão aparecer lá na frente. E começa a ficar muito interessante também. Eu não sei mais o que falar pra vocês sem dar spoiler, mas é perfeito. Leiam, por favor, leiam. Vocês não vão se arrepender, eu juro. Mas enfim, essa primeira dica é uma comic chinesa, escrita pela Wu Tian, que... maravilhosa. E eu acho que ela é uma comic independente, viu? A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é da comic Tamen Degushi, de Tanjil. Vamos descrever de um jeito bem simples? É o 19 Days sáfico. Realmente, é muito parecida com 19 Days, só que é uma história sáfica ao invés de uma história aquiliana. Aqui acompanhamos desde quando a Kiton e a Seunjin se conheceram e se apaixonaram, até coisas bobinhas do seu dia a dia, arcos de construção de personagem também eu recomendo demais. Tanto 19 Days quanto Tamen Degushi são duas comics assim que ainda estão em andamento e que são perfeitas, que eu recomendo muito, gente. Nossa, eu não quero que acabe nunca. De verdade. Elas são muito fofas. E eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito em casa com essas comics. E eu não tenho certeza se Tamen Degushi é coreana, chinesa... A informação vai estar aqui, mas eu não tenho certeza. Já a próxima é She is Still Cute Today. Deve ter um nome original, que eu também não sei se é coreana ou chinesa, mas... E a autora é Gu Site. Provavelmente tô falando muito errado, porque eu só manjo mesmo de japonês, gente. Mas vamos lá. Aqui a gente acompanha Kanshu, que é uma aluna bem disciplinada com os estudos, e que certo dia, no recreio, no intervalo, como vocês preferirem, se sente pressionada pelas suas amigas a revelar o nome de um rapaz que ela goste. Acontece que ela só consegue pensar numa pessoa, que ela não sabe nem se é ele ou ela, mas ela só consegue pensar numa pessoa que tirou uma nota absurdamente ruim na última prova. Então ela simplesmente fala o nome dessa pessoa e acha que tá
resolvido, não vão mais encher o saco dela e vão esquecer essa história e tá tudo certo. O nome dessa pessoa é Keelin. Ela só não esperava que a Keelin estivesse atrás dela no refeitório, tivesse escutado toda a conversa e tivesse ficado muito feliz por ela ter falado que gostava dela. Então, na volta pra casa, ela senta do lado da Kang-Shu e fala assim: Oi, eu sou a Keelin. Sabe, basicamente. E aí é muito engraçado, porque a Kang-Shu, ela não sabe como falar pra essa garota, que ela só falou aquilo pros amigos irem embora. E ao mesmo tempo ela acha essa garota bem fofinha, mas ela acha que essa amizade pode vir a atrapalhar ela nos estudos. Então ela quer se livrar dessa amizade o mais rápido possível. Por outro lado, a Keelin tá muito feliz de alguém ter reparado nela, principalmente a garota mais popular da escola, e com as melhores notas e... sabe? Ela tá muito feliz, gente. E aí, só lendo pra vocês saberem onde isso vai, mas é uma comic muito fofinha, tá bom? E a Keelin, gente, é tudo na minha carreira. Olha essa coisa fofa, mesmo. Ela é muito fofa. Essa também foi uma história sáfica, e a próxima é uma história sáfica também, com protagonismo assexual, que é Blooming to You, ou Yagate Kimi ni Naru, da Nio Nakatani. Aqui temos a Yuko Eito, nossa protagonista, que ela não entende muito bem qual é o sentimento de se apaixonar e o que as pessoas querem dizer com gostar uma das outras romanticamente. E quando ela acaba presenciando uma declaração de amor de um garoto para presidente do conselho estudantil, que é a Toku Nanami, ela acaba confessando que nunca chegou a ficar empolgada com nenhuma declaração de amor que ela já recebeu na vida. Então a Yu, a nossa protagonista, acaba concordando com ela e simpatizando com essa situação. E as duas vão começar a desenvolver meio que um relacionamento meio diferente. Então, é basicamente isso que eu posso dizer pra vocês sobre a sinopse. Justamente por eu ser assexual, além de pan-romântica, eu me identifiquei muito com essa história. Inclusive, foi por conta dessa história que eu comecei a pesquisar o que ela era, sabe? Por que eu me identificava tanto em tantas coisas com ela? E eu descobri que eu sou assexual, assim como a protagonista. Então, eu fiquei chocada, gente. Sempre me achei meio estranha, sabe? Por não ter tantos desejos sexuais quanto o restante dos adolescentes. Não ser tão motivada, tão curiosa assim, às vezes gostar mais de passar mais tempo com a pessoa do que efetivamente pimbando. E realmente eu fiquei muito emocionada de descobrir que não, eu não era uma esquisita estranha, não, eu só era uma pessoa assexual mesmo. Então, essa comic me deu uma explicação que eu nem sabia que eu tava procurando, sabe? E ela é muito fofa, ela é perfeita, esse casal é incrível. Eu amo muito. Eu amo. Esse mangá é perfeito, gente, eu juro pra vocês. Leiam Blooming to You ou Yagate Kimi ni Naru, também tem anime e é muito bom. A penúltima história é uma comic chamada Lara Jean Vive Terminando Comigo, e aqui não temos romance. Temos, ao contrário disso, uma relação abusiva e um alerta. Eu acho muito importante a gente ler esse tipo de história, porque eu já tive uma amizade abusiva e já tive um pseudo-relacionamento, que na verdade foi um relacionamento, abusivo. Eu acho muito importante a gente ler esse tipo de história pra ficar mais preparado e entender quando a gente tá caindo num relacionamento abusivo e sair correndo dele o mais rápido possível. Quanto mais informação a gente tem sobre algo, mais a gente entende sobre aquilo e se previne. Quando a gente não tem informação, a gente não tem como se prevenir contra aquilo, sabe? Então, Lara Jean é uma história sáfica, mas sobre uma relação abusiva que a Fred tá sofrendo da Lara Jean, que é uma garota super popular e que está constantemente terminando com a Fred, sem motivos aparentes e deixando a Fred cada dia mais pra baixo. E a última história é Caso Eu Não Te Veja, da Marubá, que deve estar por aqui, gente. Ali, né? Aqui. Tá bem aqui, Caso Eu Não Te Veja. E vai estar passando a capa aqui. Caso Eu Não Te Veja, da Marubá, é uma história com representatividade PCD. O nosso protagonista, na verdade, o nosso par romântico do nosso protagonista, é que o livro é dividido em duas partes, então ali o Samuel é o protagonista da segunda parte, mas nosso protagonista, ele tem deficiência visual, ele não enxerga. Então, vamos lá. A história é sobre o Felipe, um cara muito conhecido na história por ser o maior galinha e sair pegando todo mundo. E ele é um protagonista bissexual. Acontece que certo dia, ele começa a reparar que ele também tem interesse em garotos. E ele se esbarra com um garoto que chamou muita atenção dele, que foi total o tipo dele, que ele ficou meio que encantado. E depois dessa esbarrada, ele não consegue muito bem esquecer esse outro garoto, que é justamente o Samuel. Gente, não dá. Eu tenho que ler essa partezinha pra vocês. Olha o tanto de post-it, dá pra ver? Não vai dar pra ver todo, gente, mas tem muito post-it, confia em mim. E aqui, a gente tem uma frase maravilhosa, eu vou ler pra vocês. E de repente, senti alguém me atropelando. Só que dessa vez tinha certeza de quem era. A gente nunca esquece a primeira colisão com o cara. Justamente eles se conhecem numa tombada. Literalmente, gente. E é muito fofa essa passagem. Tem várias passagens super fofas. A Marubá arrasou nesse livro. Esse é o Samu. E esse aqui é o Felipe. E eu tô pensando em fazer uma resenha aqui no canal, então logo logo sai essa resenha. Mas caso eu não te veja, é o tipo de livro que eu recomendaria facilmente pra qualquer adolescente LGBTQIAP+. Eu queria muito ter lido esse livro quando eu era mais nova. É um livro muito zona de conforto, que ao mesmo tempo
a gente sente raiva, principalmente do Felipe. Indignação, principalmente com o Felipe. Mas mesmo assim a gente shippa muito e termina com o coração quentinho. É uma bagunça de sentimentos, mas é uma bagunça boa. E esse com certeza foi a minha porta de entrada pro Marobaverso, que vem aí muitas resenhas dos livros da Marobá. Eu vou guardar esse livro pra quando eu tiver lido mais uns 2 ou 3 livros dela pra fazer um compilado de livros da Marobá aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham tido um ótimo dia, um ótimo mês, uma ótima semana do orgulho. Então é isso, esse vídeo vai sair um pouco mais atrasado, já que agora eu tô postando a cada 15 dias. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, que eles tenham conseguido te dar boas recomendações e muitas dicas pra vocês lerem. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Obrigada pra todo mundo que ficou até aqui.